Irmãos, vamos ler esse trecho, que vai do 43 até o 47, 48. E hoje nós encerramos aí a nossa estrutura que nós criamos já há algum tempo, para explicar do que se trata essas palavras de Jesus, e nós vamos caminhar aqui algum tempo falando sobre esse trecho. Hoje, no domingo que vem, acho que eu já consigo terminar esse parágrafo e a gente avança no Sermão do Monte. Vamos lá? Você já abriu a sua Bíblia? Amém? Mateus 5:43 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus Santo e Eterno Pai, obrigado a Deus pela oportunidade de ler a Tua Palavra com a Tua Igreja. Ó Deus, que o Senhor possa nos esclarecer o Teu Evangelho nessa noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos iniciar aqui esse estudo desse último parágrafo, dessa estrutura ou destas palavras de Jesus, que nós iniciamos há algum tempo. Estrutura essa que é: vocês ouviram o que foi dito e eu, porém, vos digo. Algumas coisas devem estar na nossa mente quando nós estamos estudando esses parágrafos aqui. E eu quero relembrar com você, vou citar aqui algumas coisas. Nós estamos aí finalizando essa parte do Sermão do Monte, onde Jesus mostra essa estrutura para nós. E algo que deve ficar na nossa mente: Jesus não está aqui mudando o Antigo Testamento. Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito e eu, porém, vos digo, não se trata da lei. Jesus não está falando da lei. Não é que Jesus está, olha, vocês ouviram lá no passado o que foi ensinado através da lei, agora vocês devem esquecer tudo isso e o que está valendo é o que eu estou dizendo. Não, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está aqui contrapondo os escribas e fariseus. Vocês ouviram o que foi dito? Jesus está citando o que os escribas e fariseus estavam ensinando, isso desde os tempos de Moisés. Escribas e fariseus não são um personagem dos tempos de Jesus tão somente. Eles existem desde quando existe a palavra de Deus para se ensinar, e vão continuar existindo enquanto nós tivermos que aprender da palavra de Deus. Então, Jesus não está mudando o Antigo Testamento. Jesus cria essa estrutura dentro do seu sermão para os seus discípulos, também para contrapor os falsos ensinos dos escribas e fariseus, que é o que necessariamente nós vamos ver hoje nessa primeira parte. Jesus também mostra o real ensino da lei de Deus, quando esta lei foi dada aos homens lá nos tempos de Moisés. O que é que a lei queria ensinar? Jesus então está mostrando isso de forma mais clara, Também Jesus está nos ensinando com exemplos a como praticar a lei de Deus de forma mais saudável, de forma mais sadia. Como eu falei para você há um tempo atrás, vou mencionar isso hoje mais uma vez, isso aqui não é os 10 mandamentos propriamente dito. Já vi gente dizer isso, não, esses trechos aqui Jesus está ensinando os 10 mandamentos. Não, Jesus está ensinando toda a lei, e ele então separa alguns exemplos para mostrar para mim e para você como nós devemos praticar a lei, o que é que a lei está ensinando de fato e de verdade. E também quando nós buscamos praticar
essa lei e esses ensinamentos de forma correta, nós estamos assim cumprindo a bem-aventurança de fome e sede da justiça de Deus. Então, não tem como a gente ter fome e sede da justiça de Deus aprendendo e também praticando a lei de Deus de forma errada, de forma equivocada. E nós então estamos aqui hoje começando a finalizar esse ponto, esse parágrafo, todo esse trecho aí que Jesus nos ensina. E se você voltar aí um pouco antes, lá no verso 20, está dizendo assim, ó: porque eu afirmo a vocês que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Então é isso que Jesus está procurando mostrar, como é a verdadeira justiça de Deus e como os discípulos devem praticar essa justiça. Então, irmãos, nosso assunto para começarmos a finalizar essa sessão é esse aí que eu mandei para você: amai os vossos inimigos, o ensino dos escribas e fariseus. É esse o tema que eu estou dando para enquanto a gente caminhar nesse parágrafo, e nós vamos mudando o subtítulo a partir do que nós vamos estudando. Então, os ensinos equivocados dos escribas e fariseus é o nosso assunto de hoje. No Sermão do Monte, nós podemos ver alguma coisa sobre isso, mas Jesus encerra aqui necessariamente essas falas dos escribas e fariseus quanto ao ensino da lei. Lá na oração de Jesus, na oração do Pai Nosso, Jesus ainda vai mencionar os escribas e fariseus, mas não como agora pessoas que estavam ensinando, mas como pessoas que eram exemplos de muitos outros, ou de todos aqueles que queriam praticar a lei de Deus. Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar e vai usar os escribas e fariseus como modelo negativo de se orar. Mas nesse sentido de mestres, de professores, de ensinadores das escrituras sagradas, Jesus finaliza aqui nesse trecho que nós estamos começando. Então, vamos ver isso. E uma coisa interessante, irmãos, é que você já é doutor nisso. Os escribas e fariseus, eles sempre, como eu já falei aqui, toda vez que você ouvir um ensino de um escriba e de um fariseu sendo narrado nas escrituras sagradas, isso deve chamar a sua atenção, porque eles distorciam toda a lei de Deus, toda a lei de Deus. Isso por quê? Porque eles não estavam preocupados com o espírito da lei, como Jesus está nos mostrando. Esses homens não estavam preocupados com o verdadeiro ensinamento. Eles tinham tão somente uma forma de interpretar a lei, de cumprir a lei, que era tão somente a letra. Então era isso que eles tinham, e eles viviam as suas vidas diante dessa prerrogativa. O que está escrito a gente segue à risca. Mas hoje eu vou mostrar para você, já fiz isso em outro contexto, mas hoje eu vou mostrar também que os fariseus, eles até mesmo iam além do seu próprio método de interpretação, que era a letra da lei. Então, eles distorciam toda a lei, quer ela estivesse escrito ou não. E aqui é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Eu disse para você no passado, necessariamente no primeiro sermão, quando nós falamos sobre o adultério, que todas essas falas que estão aí nessa nossa estrutura, desde o verso de número 21, elas não podem ser consideradas como os 10 mandamentos propriamente dito. E um motivo muito simples para isso, porque Jesus, ele não cita todos os 10 mandamentos. Como você sabe, falei hoje também, são exemplos que Jesus está usando, são exemplos. Também não está somente as palavras de Deus nessas falas, desde o verso 21 até o verso 48, tudo que você vê não é apenas a palavra de Jesus sendo dita. Nós temos aqui também as palavras dos escribas e fariseus. Então Jesus não está necessariamente aplicando todos os 10 mandamentos, ou somente os 10 mandamentos, mas sim toda a lei, como eu disse para você. E eu disse também no passado, necessariamente no segundo sermão sobre o divórcio, acerca dos escribas e fariseus. Lá, eles iam além
do seu próprio método e o método mais importante de interpretação da lei de Deus, que era a mera letra. Então, era esse o parâmetro e o mais importante para se interpretar. Mas lá na questão do divórcio, eles iam além de irem ao pé da letra, eles também acrescentavam algo a mais daquilo que estava escrito. Ou seja, eles quebravam o seu próprio parâmetro de interpretação. Eles não estavam preocupados com o espírito, com o verdadeiro ensinamento, mas quando era proveitoso para eles, eles iam além, procurando assim, isso aqui não existe, mas só para você entender, um falso espírito da lei. Eu vou explicar isso para você de forma um pouco mais clara. Então, a mesma coisa que eles fizeram acerca do adultério, acerca do próprio divórcio, que lá no divórcio, você lembra, eles perguntaram para Jesus, é lícito um homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Jesus volta no Éden e depois eles perguntam de novo, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? Você aprendeu que a lei nunca ordenou alguém se divorciar e eles então acrescentaram isso à lei de Deus, quebrando o seu próprio parâmetro. Então, a mesma coisa acontece aqui nesse trecho. E lá atrás eu citei esse episódio aqui, e eu disse que quando a gente chegasse nele, eu iria explicar isso para você. Por quê, irmãos? Olha só, esses homens acrescentaram aqui algo muito sério. Acrescentar qualquer coisa à lei de Deus é algo sério, mas isso aqui, aos nossos olhos, deve parecer algo fora da curva, como a gente fala por aí. Porque olha só, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus está dizendo que isso era o que os escribas e fariseus ensinavam e usando a própria lei de Deus para isso. Agora eu pergunto para você, é possível isso aqui ser um mandamento de Deus? O que você acha? Fala aí. Não. Quem acha que sim? A irmã Estael acha que sim. Mais alguém acha que sim? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ah, irmã. Aí ia conversar depois. Então, irmãos, é claro que não tem como isso aqui ser um mandamento das Escrituras Sagradas. De cara, irmão, o crente ele deve ser tão esperto, né? Quando o assunto é Escritura Sagrada, que tem coisa que chega para ele assim, ele deve, peraí, esse negócio tem alguma coisa errada. Não pode ser isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas é isso que esses homens ensinaram, mesmo assim. Então, hoje eu quero fazer duas perguntas para esse texto aqui. E com essas duas perguntas nós vamos então procurar entender como, por quê, que a despeito de esse não ser o ensinamento das Escrituras Sagradas, e de fato não é, por que esses homens eles ensinavam isso, viviam isso e também ensinavam outros a viver. E por que é importante a gente entender por que só não, a resposta não pode ou deve bastar para nós? Porque, irmãos, nós precisamos entender os pormenores. E quando a gente entende o sentido, o motivo pelo qual ou por que era ensinado dessa forma, então a gente consegue caminhar de forma mais saudável na palavra de Deus. É por isso que eu insisto para você, a palavra de Deus ela deve ser lida e também explicada de forma bem minuciosa, com muita atenção. Porque assim a gente entende e a gente passa a fazer ou a não fazer aquilo que eu já falei há muito tempo, né? A não cumprir um mero ativismo, não praticar a palavra de Deus à torta e à direita sem entender o que de fato está acontecendo. Então, para o bem e para o mal, isso é verdade. Se você não entende a palavra de Deus de forma correta e também não entende o porquê que homens ensinaram e ensinam de forma errada a palavra de Deus, você nunca vai entender isso como errado. É por isso que a nossa prática cristã hoje, a nível de igreja evangélica, ela é um tanto
difícil de engolir, sabe? Porque a gente não entende as questões equivocadas que muitos ensinam e a gente acha isso normal. A gente acha um ensino tranquilo, não é agressivo à fé cristã, mas, irmãos, a gente precisa nos orientar. E hoje eu quero falar muito sobre essa questão de o crente se orientar, ele crescer de fato e de verdade nas Escrituras Sagradas. Então, duas perguntas para a gente procurar responder o porquê que esses homens ensinavam isso, a despeito disso não ser o ensino da Escritura Sagrada. E a primeira pergunta é o seguinte: onde se encontra esta afirmação? Então, durante todo esse tempo, você viu aqui eu mostrando para você onde Jesus se baseava nos seus ensinos e também onde os escribas e fariseus se baseavam nos seus ensinos. E com esse trecho não é diferente. Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer e deve ser a primeira delas. Por isso que está aqui nessa ordem, não é à toa, claro. Mas onde está no Antigo Testamento, já que o que eles tinham ali eram tão somente a lei, os profetas, eles não tinham o Novo Testamento, como nós temos hoje, para se basearem. Então, onde é que estava no Antigo Testamento essa afirmação? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, certamente a resposta é uma só: lugar nenhum. Lugar nenhum. Não existe na Bíblia Sagrada, em toda ela, qualquer afirmação como esta, que você deve amar o seu próximo e também odiar o seu inimigo. Note que o mandamento que era ensinado pelos escribas e fariseus não é só odeie o seu inimigo ou só ame o seu próximo, eram as duas coisas juntas, era uma após a outra, era uma sequência. Então, isso eles ensinavam. Lugar nenhum da palavra de Deus ensina isso, ou sequer dá a entender isso. E é o que eu quero procurar mostrar para você. Mesmo assim, isso aí era o que esses homens ensinavam. Então, na verdade, a pergunta que nós vamos fazer nessa primeira parte é a seguinte: como eles ensinavam isso se não estava escrito? Já que não está escrito, então de onde é que eles tiravam isso? Tem uma coisa aqui, irmãos, que eu quero mostrar para você, e eu acho que você vai se lembrar disso, mas eu quero hoje me aprofundar um pouco mais nessa questão, que é o que eu gosto de chamar de teologia bíblica mais uma visão metanarrativa da Bíblia. Vou explicar isso para você. Teologia bíblica eu já fiz aqui com você. O que é isso? É quando nós, para afirmarmos um ponto, uma situação, nós pegamos vários versículos da Bíblia que de fato e de verdade falam sobre aquilo. Por exemplo, eu fiz isso aqui quando eu falei acerca do divórcio, e nós falamos a questão de um não crente abandonar um crente, e eu provei para você que quando você está numa situação de casamento, homem ou mulher, que você apanha do seu cônjuge, e isso por muito tempo, enfim, você leva uma vida de agressão, sofrendo agressão, eu provei para você que esse parceiro seu é um possível descrente, e que por isso você pode pedir o divórcio. Nós provamos isso à luz da palavra de Deus, está lá no último sermão sobre o divórcio, não me falha a memória. Então, lá eu fiz uma teologia bíblica, para afirmar isso para você. Então isso é teologia bíblica. Agora, o que eu quero aprofundar é o seguinte: essa nossa teologia bíblica, qualquer uma delas, deve estar dentro da metanarrativa bíblica. O que é isso? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, da primeira página de Gênesis até a última de Apocalipse, ela não foi escrita nessa ordem, nem essa é a ordem cronológica dos fatos, mas tem um conteúdo principal, tem um assunto principal. Toda teologia bíblica que a gente vá fazer para afirmar alguma coisa deve estar dentro dessa metanarrativa ou desse conteúdo principal das Escrituras Sagradas, porque senão o que acontece, primeiro de tudo, é que nós vamos acrescentar algumas coisas ao ensino bíblico.
E também nós vamos cada vez mais nos distanciando do verdadeiro ensino e nos aproximando do texto bíblico. Olha só que coisa interessante. Uma teologia bíblica formada de forma equivocada ou não se baseada no conteúdo principal das Escrituras Sagradas, ela ao mesmo tempo se afasta ou afasta você do verdadeiro ensino, mas ela te aproxima da letra. Ela te aproxima do texto bíblico. E era exatamente isso que os escribas e fariseus estavam fazendo, e a segunda pergunta vai responder isso para a gente. Então, a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós, batistas, principalmente, nós temos isso quase que tatuado, né, e no nosso ser. Então, para que eu possa caminhar de forma saudável, cumprindo a palavra de Deus de forma correta, eu preciso saber qual é o assunto principal das Escrituras Sagradas, qual é o conteúdo principal das Escrituras Sagradas, e que todos os outros conteúdos menores que a Bíblia tem, claro, se baseia. Porque eu não posso afastar o conteúdo principal das Escrituras para poder apontar a algo que eu quero apontar, afirmar alguma coisa que eu quero afirmar. Então, olha só que coisa interessante. A Bíblia, ela fala de muitos assuntos de forma específica e também de forma direta. Então, olhando para as Escrituras, você vê muitos assuntos sendo resolvidos aqui de forma muito direta, muito clara. Agora, o que acontece também, e é verdade, é que outros assuntos ela não fala de forma tão específica e tão direta assim. Mas, quando nós fazemos uma boa teologia bíblica, nós podemos afirmar algumas coisas, como já fiz aqui várias vezes. Quando nós temos uma visão correta das Escrituras Sagradas, nós podemos afirmar algumas coisas. Agora, um terceiro ponto também é verdade. É verdade que sobre outros assuntos mais, a palavra de Deus, ela não fala. E ponto. E o que acontece? Nós, muitas vezes, olhamos para alguns textos, fazemos a nossa própria leitura, e pode ser equivocada, e nós, então, respondemos sobre esses assuntos que a Bíblia não trata nem de forma indireta, seria talvez muito forte, porque quando você olha para a palavra de Deus, é possível você apontar sobre algumas coisas que a Bíblia não trata de fato, de verdade. Deixa eu clarificar isso aqui para você, e agora a coisa vai pegar. Vamos lá, mas eu vou correr o risco. Um assunto que a palavra de Deus ela não responde de forma direta, nem específica, e ela deixa algumas coisas a entender, mas é para o lado contrário, é para o lado positivo do que a maioria dos pastores ou de qualquer crente vai afirmar, vai apontar e vai proibir. Vamos lá? Deixa eu correr um risco aqui. Tatuagem. Assunto difícil, né, irmão? O que você acha? É pecado ou não é pecado fazer tatuagem? Não é pecado. Acha que é? Quem acha que não é? A Bíblia não responde isso. Não responde. Aí você pode ir lá no Levítico capítulo 19, verso 28, se não me falha a memória, e dependendo da versão você vai ver o termo tatuagem lá, né? Aí, pastor, mas aqui a Bíblia está falando que a gente não pode fazer tatuagem. A Bíblia está falando que a gente não pode marcar o nosso corpo com nada. Aí é importante a gente saber do que é que Moisés estava falando quando ensinou aquilo lá. Moisés estava tratando de uma cultura pagã, onde os povos, eles cortavam, e ali tatuagem não é nem, é usado também para um tipo de desenho que era feito, mas necessariamente ali está falando de cortes que eram feitos nos corpos. Ou seja, eu tinha um Deus pagão, e para eu prestar um culto a esse Deus pagão, eu cortava o meu corpo, eu desenhava o meu corpo com um corte, não era tão somente com tinta, primariamente. Alguns povos faziam isso, mas não é esse o contexto do que nós temos hoje, por exemplo, como tatuagem. Então, a Bíblia não condena isso.
de fato e de verdade. Eu falo isso para você com toda a tranquilidade do mundo, ou melhor, das Escrituras Sagradas, porque nós devemos entender o contexto. E um outro detalhe, esse contexto aí está falando também de um culto que era prestado aos mortos. Por exemplo, o seu ente querido morreu. Eu ouvi ontem, eu fui pregar lá no Wanderson, lá no Encontro de Casais, ele falou que tinha uma irmã lá que queria que ele fizesse um culto para o, acho que era marido dela, que tinha morrido há 1 ano já. Era aniversário dele, se ele estivesse vivo, aquele dia seria aniversário dele, e queria que fizesse um culto, para que a memória dele não fosse esquecida. Era isso que estava acontecendo, Levítico 18, 19, verso 28. Era exatamente isso, culto aos mortos, aparentes mortos, e culto a deuses pagãos, onde pessoas marcavam o seu corpo com cortes, para poder dizer, não, eu sou desse Deus aqui. Então, esse é o contexto. A gente não pode simplesmente pegar isso e aplicar no contexto de tatuagem que nós temos hoje, por exemplo. Não podemos fazer isso. Se a Bíblia fala em outro lugar sobre tatuagem, aí sim a gente deve olhar. Para esse texto, não. Aí a gente pode olhar para 1 Coríntios, onde vai falar que o corpo seu é o templo do Espírito Santo, e a gente usa muito a questão seguinte, olha, você não pode pinchar o templo do Espírito Santo. A gente olha para essa pinchação de muro que tem aí, ilegal, e a gente associa isso à tatuagem, por exemplo. Irmãos, não tem nada a ver o que as Escrituras estão ensinando com essa banalidade, essa futilidade que é essa tatuagem que nós temos aí hoje. Então, a palavra de Deus não condena isso. Aliás, se você for olhar de forma honesta para Apocalipse, você vai ver, eu até citei isso aqui hoje pela manhã, não era intencional, viu, irmãos, de verdade, eu só acrescentei isso aqui depois como exemplo, estava procurando um exemplo e falei, é esse, né? Apocalipse vai tratar a obra que Deus faz em nós como uma tatuagem impregnada no nosso ser, aqueles que são marcados, e isso é uma cultura também de povos antigos, que eles marcavam o seu corpo para dizer que era daquele povo, que era daquela descendência, que fazia parte daquele clã. Então, a Bíblia não condena isso. Agora, sobre tatuagem, o que a Bíblia condena? Por exemplo, pastor, então eu vou fazer uma tatuagem com, sei lá, o braço de Satanás aqui no meu... Aí, né, irmão? Ou então eu vou fazer uma imagem da Nossa Senhora, ou vou fazer qualquer... Tem necessidade disso, e é isso que a Bíblia condena. Isso que a Bíblia condena. Agora, tem outras questões, né, para você que talvez pensa no futuro aí fazer uma tatuagem, que você deve levar em consideração. Né, deve levar em consideração. E a primeira delas, só vou citar uma, pesquisa na internet depois, o que John Piper fala acerca de fazer uma tatuagem, algumas perguntas que ele faz você fazer sobre isso, e você vai entender. Mas uma que eu quero deixar para você é o seguinte, um dia você vai envelhecer, né, e esse negócio vai ficar feio, irmão, porque fica feio. Fica feio. Eu já vi umas tatuagens aí que misericórdia. Quando fez, ela podia ser até bonita, umas flores, né? Faz umas flores bonitas, aí quando a gente envelhece, aquela flor fica murcha. Aí faz a flor bem no lugar que não dá para tampar e fica aquela florzinha murcha, né? Então, coisas assim, do campo prático. Por exemplo, você deve avaliar também se o seu contexto, né? Por exemplo, uma igreja como a nossa, não faz sentido um pastor todo tatuado, faz sentido? Não faz sentido, né? Agora, por exemplo, o Fernando, que eu sempre cito aqui para você, ele tem suas tatuagens, né? Entra na cadeia e tal, e o meio de convivência dele é esse. Então, algumas coisas que você deve avaliar, contexto social, enfim, mas isso é só para exemplificar para você que muitas vezes nós usamos textos da palavra de Deus para afirmar, proibir e até mesmo liberar coisas que a palavra de Deus não está liberando, não está ensinando. Então, esse tipo de argumento, e esse aqui é só um exemplo, irmãos, ele pode partir de 2 tipos de pessoas. O primeiro é daquele tipo de pessoa, crente aqui, falando necessariamente de crente, que ele só ouve e reproduz o que ouve, ele não estuda a palavra de Deus. Então, ele só é um reprodutor daquilo que ele ouve por aí afora. Mas ele jamais é um bereano, por exemplo, que
procura minuciosamente os textos, tem referência cruzada, ele não vai, ele não pesquisa, ele não faz isso. Então ele é um reprodutor de heresias, por assim dizer, de coisas que a palavra de Deus não ensina. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é aqueles que distorcem a palavra de Deus com ensinos errados, equivocados, assim como os escribas e fariseus eles faziam. Então, como já falei aqui lá no passado, irmãos, antes de afirmar alguma coisa e dizer que a Bíblia proíbe isso, ou até mesmo dá legalidade para isso, irmãos, nós temos que estar muito certos daquilo que nós estamos falando, muito certos, né? E eis o nosso desafio, que é de estudar. Por isso que lá atrás eu dei algumas aplicações para você, né? A crescer no conhecimento. Como que se cresce no conhecimento, pastor? Orando e pedindo a Deus conhecimento. Você pode fazer isso, irmão, mas se você fizer só isso, não é assim que funciona. Você vai ter que estudar, você vai ter que se esmerar. Eu citei aqui hoje pela manhã 2 homens muito conhecidos aí, um é batista, Charles Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores. Não houve, de acordo com a história da igreja, né, um pregador melhor que esse homem, a não ser Jesus, um batista. Nunca fez um seminário teológico, nunca. Aí você vai lá em Londres e procura lá a biblioteca desse homem. Não é os livros que ele tinha que está lá, não, é os que ele escreveu, e o negócio é gigantesco. Como que isso? É porque baixou o negócio? Não, ele estudou, comprou seus livros, se aperfeiçoou, gastou tempo e neurônios pensando na palavra de Deus, pensando, peraí, como é que é esse negócio aqui? Será que o que está diante dos meus olhos é realmente o que está diante dos meus olhos? Será que o que a palavra de Deus está dizendo é isso que ela está ensinando? Então nós precisamos ter essa astúcia de olhar para a palavra de Deus e, como já falei, com honestidade. Com honestidade. Então, esses 2 grupos de pessoas, de onde saem aí esse tipo de argumento? Não, olha, a palavra de Deus está ensinando isso, quando na verdade não está. Então, irmãos, o ponto é o seguinte: além de fazer uma teologia bíblica de forma saudável, nós só vamos conseguir fazer essa teologia bíblica de forma saudável quando nós tivermos na nossa mente e no nosso coração o conteúdo principal das Escrituras Sagradas. Qual é o conteúdo principal das Escrituras Sagradas? Simples, é o Evangelho. O que é o Evangelho? Arrependimento, perdão, salvação, santificação. E creio nessa ordem, porque nós já somos salvos, glória a Deus por isso, e nós estamos aqui no processo de santificação. Então, é disso que a palavra de Deus se trata. Então, todos os demais assuntos, eles devem estar sendo norteados por esse conteúdo principal das Escrituras. Como falei, se a gente foge disso, nós estamos ensinando qualquer outra coisa, mas não é a palavra de Deus, não é a Bíblia Sagrada. E se não fosse assim, sequer a gente poderia chamar essa pesquisa de teologia bíblica. A gente poderia chamar tão somente de uma pesquisa, de apresentação de um conteúdo, mas não uma teologia bíblica. Mas sim, como eu falei, é uma tentativa de aproximação do texto bíblico. Olha só que coisa interessante. Uma vez eu ouvi um pastor pregando sobre o filho pródigo. Aí você vai entender o que é uma aproximação do texto bíblico. Pregou sobre o filho pródigo e falou da mãe do filho pródigo. Olha que coisa interessante. E o pastor afirmou, você fazer perguntas para o texto não é errado, você talvez até imaginar algumas coisas não é errado, mas você tem que deixar bem claro que isso é só fruto da sua imaginação. Aí o pastor falou sobre a mãe do filho pródigo e afirmou que aquele filho só foi embora porque a mãe não estava presente. Afirmou que aquele pai ficou desamparado, triste, desiludido, que isso não está no texto, porque a mãe não estava presente. E ele perguntou, onde é que estava a mãe desse menino? Que não fez nada quando esse menino pediu a herança para o pai. Aí, ele aplicou esse negócio. E qual foi a aplicação dele? Mãe,
você que está aqui que é mãe, jamais abandone os seus filhos. Jamais deixem os seus filhos fazer o que eles quiserem, mesmo se for direito deles. Você que tem a responsabilidade. Olha, o marido muitas vezes fica desamparado por falta da esposa, por falta da companheira do lado. Então, cuidado com isso, mãe. Vamos lá. É verdade que a mãe tem o compromisso de educar os seus filhos? Sim ou não? É verdade. É verdade que um pai fica desiludido, fica meio perdido, sem a mãe do lado? Sim ou não? É verdade. Tudo isso é verdade. Qual que é o maior problema disso? Esse texto não fala nada sobre isso. Nada. Nada disso. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. De usar os textos para pretextos. O que é isso? É usar a palavra de Deus para afirmar aquilo que eu quero afirmar. Seja lá o motivo que eu tenho, eu uso a palavra de Deus e afirmo aquilo que eu quero que a minha igreja pratique, que a minha igreja não faça, enfim. Nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de ensino. São alegorias, são textos usados para pretextos. E aqui, irmãos, como a gente falou de intenções lá atrás, sabe lá Deus o que passa no coração. Talvez é até saudável, mas aí faltou, a diligência de olhar para a palavra de Deus com honestidade, ou olhar para aquele texto bíblico com honestidade. Se você quer falar de cuidado, se você quer falar de companheirismo, está aí o livro de Eclesiastes, capítulo 4, de 9 a 12, se não me falha a memória, está aí para falar que a gente precisa estar do lado, um levanta o outro e tal, e assim a gente vai à luta. Mas nós precisamos saber, e era exatamente isso que esses homens faziam ao dizer: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eles então se aproximavam de alguns textos bíblicos que eu vou mostrar para você aqui na nossa segunda pergunta, e interpretavam de forma equivocada esses textos, fazendo assim essa falsa teologia bíblica, tirando isso, claro, da palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia jamais ensinou isso. Em lugar algum você vai encontrar tais palavras: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E por fim, a última pergunta é a seguinte: qual então, pastor, era a sustentabilidade desses homens? Já que eles olhavam para as Escrituras Sagradas e ensinavam que nós devemos odiar os nossos inimigos, quais eram os textos que eles usavam para poder ensinar isso, afirmar isso? Veja só, eles tiravam isso da Bíblia, interpretando passagens equivocadas de duas formas. Primeira forma era o seguinte: eles usavam a questão da inimizade entre o povo judeu para com os outros povos. Aí aqui a coisa já começa a clarificar para você. Por exemplo, nós temos um exemplo muito claro, que é o do próprio Jesus, quando ele chega diante de uma mulher samaritana. Jesus, como judeu que era, pela cultura, não podia se aproximar de uma mulher samaritana, porque eles tinham inimizades, eles não se batiam, não se davam, e até mesmo o próprio evangelho era privado a essas pessoas por causa dessas rixas, por causa dessas desavenças que a gente sequer sabe os motivos, mas a gente sabe que esse negócio existia, e eram coisas assim que esses homens se apoiavam para dizer isso. Só que eles não olhavam, ou não olharam para o próprio Jesus, ou até mesmo eles olharam e olhavam para o próprio Jesus, mas condenavam Jesus pela sua atitude de sentar. Até mesmo os discípulos, se você for ler lá nos evangelhos, você vai ver os discípulos: Senhor, mas como assim? Diz o texto que eles ficavam injuriados, espantados, como nosso Senhor está. A gente sai para comprar comida, ou seja, a gente deixa Jesus sozinho 1 minuto, e olha só o que ele está fazendo: sentando com inimigos, sentando com pessoas que não se devem sentar. Estava lendo hoje um texto de Mateus, aqui não me lembro mais a referência, mas quando o chamado de Levi era um publicano, Levi era alguém que
era desses aqui, desses pecadores, que Jesus não podia sentar à mesa, e Jesus então fala com aquele homem, chama ele para o ministério, e ele de pronto aceita, e diz o texto que Jesus vai para a casa dele, senta à mesa com ele, e mais, Levi chama outros publicanos para sentar à mesa, e o texto diz, além disso, outros pecadores. Aí chega lá os escribas e fariseus, e como pode Jesus assentar com os publicanos, com esses ladrões, com esses bandidos e com esses pecadores? Se você olhar com atenção, você vai ver que Mateus, ele até mesmo faz uma distinção entre publicanos e pecadores, como quem está querendo mostrar para mim e para você, da gravidade do pecado, por assim dizer, que os publicanos praticavam, que era aí, né, extorquir através das leis, através dos impostos. Então, eles usavam esse tipo de coisa, as rixas que haviam no mundo antigo, para sustentar o seu ensino de odeie os seus inimigos. Outra coisa que nós podemos citar aqui como exemplo, era a questão das ordenanças de Deus para o povo judeu, para o povo de Deus, contra outros povos. Se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 14, você vai ver ali o povo prestes a entrar na terra prometida, e você vai ver ali, irmãos, mandatos muito claros de Deus para o povo dele exterminar. É como se Deus estivesse falando o seguinte: olha, chegou lá é para matar todo mundo. Chegou na terra que eu prometi para vocês, que eu vou dar para vocês, não tem conversa, já chega metendo o pé, e assim vocês vão herdar a terra prometida. E se você for ler, nós já lemos isso aqui, já falamos sobre isso aqui nos nossos panoramas aí das quartas-feiras, que muitos povos foram levantados, existiram, que eram inimigos do povo de Deus, amalequitas, os amorreus, os heteus, os jebuseus, todos eram povos que eram inimigos do povo de Deus. E os escribas e fariseus certamente usavam isso para poder sustentar o seu ensino. Então, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver isso. Em muitos lugares, Deus mandando o seu povo exterminar outros povos, povos inimigos, povos que se levantavam para lutar contra o povo de Deus. Ou seja, eram inimigos do povo de Deus. Baseado nisso, certamente eles ensinavam: vocês devem odiar os seus inimigos. Agora, o que é que está contido em todas essas ordenanças de Deus para com o seu povo, contra os povos inimigos? Não é o ódio de Deus contra esse povo. Não poderia ser, até porque, no desenrolar da história da salvação, você vai ver, por exemplo, a prostituta Raabe, que não era do povo de Deus e foi a primeira a ser salva fora do povo de Deus. Lá atrás ainda, Josué já disse que isso iria acontecer. Outros povos, outras nações iriam ser salvas pela graça de Deus. Então, como pode ser sustentado esse ensino de que, não, é inimigo do povo de Deus, então Deus manda essas ordens de matá-los, porque Deus também odeia esse povo? Não pode ser, não pode ser. Ou Deus odeia todo mundo, ou então tem alguma coisa errada aí, porque Ele salvou alguns e lá no passado, e agora, claro, muitos outros. Eu e você, nós fazemos parte do povo que era inimigo do povo de Deus, somos gentios, e nós somos salvos pela graça de Deus, amém ou não? Então, não pode ser o ódio de Deus para com os povos que são inimigos do povo de Deus, porque senão eu e você, a nossa fé cristã, ela certamente seria totalmente vã. Então, o que é que estava acontecendo ali? Não se tratava do ódio de Deus, mas sim da promessa que Deus já tinha feito para o seu povo exclusivo e eleito. Se tratava da promessa de defender o seu povo dos povos inimigos. E verdade é que isso nem sempre acontecia. Muitas vezes você vê o Antigo Testamento dizendo que o próprio Deus entregava o seu povo nas mãos dos inimigos para morrer. Então, Deus odeia os povos inimigos e também odeia o seu povo para entregar o seu povo nas mãos dos inimigos? Tem alguma coisa errada.
Nós precisamos então nos atentar a isso. Deus estava defendendo o seu povo e honrando a sua promessa que fizera ao seu povo. Deus disse, a promessa é essa: se vocês forem o meu povo, eu vou ser o seu Deus. Isso está em muitos lugares no Antigo Testamento. Então, eles usavam essa questão das inimizades entre os povos para afirmar o seu ensino. Também, em segundo lugar e último, eles usavam algo muito curioso, irmãos. E aqui o texto bíblico começa a ficar mais próximo de você, que era os salmos imprecatórios. Isso é algo interessante. Eles usavam a questão das inimizades e também usavam a questão dos salmos imprecatórios. Vou dar uma lista para você. Salmos imprecatórios: Salmo 7, 12, 35, 58, 69, 70, 83, 109, 137 e 140. Todos esses, depois você pode voltar o vídeo aqui e ver lá quais são salmos imprecatórios. E é algo interessante esses salmos, tá? E eles usavam isso também certamente. Veja bem, quando você olha para esse tipo de salmo, por exemplo, abre lá, vamos ver um só, para a gente ter noção. Vai lá no 69, pode pegar qualquer um aqui, mas vamos no 69, é um que eu deixei aqui marcado. A partir do verso 22, olha só, eles olhavam para esses salmos e diziam assim: não, o povo de Deus, ele então vai tramar contra os seus inimigos, ele vai fazer artimanhas contra os seus inimigos e tal. Se você ler o capítulo 31 de Jó, você vai ver um ensinamento contrário a isso. Inclusive Jó falando o seguinte: olha, Senhor, pode me pesar na sua balança fiel, veja se eu tramei contra o meu inimigo, veja se eu fiquei à porta do meu inimigo, à espreita, armando uma casinha para ele. Me pese nas suas balanças fiéis. Então, ensinos que não batem. Quando é que vai bater? Quando eu e você nós tivermos uma visão correta, sadia das Escrituras Sagradas. 69, o verso 22, diz assim: que a mesa deles, aqui se você for ler anteriormente, Davi está falando dos seus inimigos, se tornem em laço diante deles, e a prosperidade em armadilha, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faze, olha só, irmãos, os verbos que estão ditos aí, sobre quem é esses verbos. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faze com que as suas costas não parem de tremer, derrama sobre eles a tua indignação, e que o teu furor da tua ira os alcance. Agora, o que o salmista está fazendo aí? O salmista está se armando contra o seu inimigo, ou o salmista está fazendo uma oração? O salmista está pedindo a Deus que exerça o seu juízo sobre aqueles que são relutantes em professar a fé, em receber o Senhor como Deus da vida, Salvador da alma. O salmista está exatamente fazendo isso. Então, esses salmos não mostram o salmista planejando algum tipo de retaliação contra os seus inimigos. Os salmos imprecatórios, eles vão mostrar os homens de Deus orando e pedindo juízo de Deus sobre aqueles povos relutantes, sobre os pecadores impenitentes, ou seja, aqueles pecadores que não querem se arrepender, que não querem se dobrar à majestade do Deus Todo-Poderoso. Deus está pedindo a ira. Aliás, irmãos, é o próprio Deus quem vai falar que a vingança pertence a quem? A Ele. A vingança pertence a Ele. E em muitos lugares, nos próprios salmos, você vai ver o salmista pedindo que Deus vingue sobre os seus inimigos. Então, a palavra de Deus não ensina essa retaliação, e nem eu e você nos armarmos dessa forma, como os escribas e fariseus estavam ensinando, e com isso diziam: olha, você deve amar o seu amigo, mas você deve odiar o seu inimigo. Era isso que eles ensinavam e usavam esses parâmetros aí como base dos seus ensinos. Aliás, sobre
oração imprecatória, tem um negócio interessante. Pastor, eu devo ou não fazer uma oração imprecatória? Aí fica aí a pergunta. Eu acho que não. Não sei se for, Senhor, traga o seu juízo sobre toda a terra, e acabe com esse negócio e me leve logo para a glória. Aí sim, essa deve ser a nossa oração mesmo, viu, irmão? De verdade. Agora, pastor, eu vou fazer uma oração imprecatória contra fulano de tal. Aí eu acho que você já não deve fazer isso. Agora, olha só que coisa interessante. No século XVI aconteceu, eu não acho que aconteceu uma oração imprecatória, mas João Calvino, ele recebeu uma ameaça de oração imprecatória do seu companheiro, até então não era companheiro de ministério, Farel. Guilherme Farel era um evangelista e ele fundou a igreja de Genebra na Alemanha, na Alemanha, né, irmão? Não, na Inglaterra. Na Suíça, exatamente, na Suíça. Ele fundou a igreja de Genebra na Suíça e João Calvino chega ali para apresentar os seus escritos, foi um grande teólogo, foi o sistematizador de toda a reforma protestante. Martinho Lutero foi quem trouxe a fé cristã, à tona, e João Calvino foi o cara que sistematizou. Aliás, alguém disse que se a gente não tivesse a Bíblia Sagrada e tivéssemos apenas as institutas da religião cristã, que são os escritos principais de João Calvino, nós já estaríamos bem servidos a nível de teologia. Então, Farel, quando Calvino chega lá na igreja para apresentar os seus escritos, Farel falou assim: olha, Calvino, você precisa ficar aqui para pastorear essa igreja. E Calvino falou: não, eu não vou ficar porque eu não sou pastor. Eu fui chamado para escrever, eu fui chamado para ensinar, eu fui chamado para trazer à igreja o conhecimento intelectual, teológico. Eu não fui chamado para pastorear. E Farel olhou para ele e falou o seguinte: olha, se você não ficar aqui, eu vou pedir para Deus amaldiçoar a sua vida, a sua família e os seus estudos. Aí, João Calvino então voltou atrás e falou: não, eu fico. Isso durou 20 anos, até os dois serem expulsos de lá por causa da perseguição que começou. Depois de 3 anos eles voltam, ficam mais 5 e depois é expulso de novo, e a coisa então aconteceu dessa forma. Então, nós temos aí essa ameaça, de oração imprecatória. Não funcionou, não teve a oração porque Calvino ficou, Então, irmão, se você for alvo de uma oração imprecatória, veja lá, talvez você deve aceitar o convite aí, ou não, ou não. Mas então, isso era a base dos ensinos dos escribas e fariseus. Então, leia aí os salmos imprecatórios, 7, 12, 35, 58, 59, 69, 70, enfim. Você vai ver uma oração do salmista, e no meio da oração, ele pede juízo contra as nações, contra os povos, que são relutantes em reconhecer Deus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, todas as justificativas dos escribas e fariseus para ensinar que nós devemos odiar os nossos inimigos, elas são questionáveis até hoje, e sempre serão, porque esse não é o ensino das Escrituras Sagradas, não tem nenhum tipo de fundamento. Aliás, se você olhar, nós vamos fazer isso domingo que vem, para as palavras do próprio Jesus, mencionando Deus Todo-Poderoso, lá no 5,45, ele vai dizer: olha, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e sobre injustos. Então, aquilo que Deus ele fez, ele dá para quem ele quer, amigos e inimigos dele. Aqueles que escolheram ou que foram por eles escolhidos, ou aqueles que não foram. Então, não se trata do ódio de Deus para com as nações. Deus tem a sua ira e vai ter um momento certo dela chegar. Então, irmãos, nem as rixas entre os povos antigos, nem as ordenanças de Deus contra os povos inimigos são aí justificativas, e nem mesmo os salmos imprecatórios, para que a gente possa usar como base para odiar quem quer que seja. Crente não tem e também não nutre
sentimento de ódio no seu coração. Aprendemos isso aqui quando nós falamos acerca da ira, quando nós falamos acerca do não matarás. Então, sentimento de ódio não cabe para o cristão, não cabe. Se esse sentimento vem, porque ele pode vir, e muitas vezes vem mesmo, nós precisamos de prontidão, procurar abandonar isso, porque o ódio não faz parte de uma vida cristã. Então, sendo assim, nada disso aí pode ser usado para que eu e você possa tomar como exemplo para odiar os nossos inimigos. Então, duas coisas para você praticar para a gente ir embora para casa hoje um pouco mais cedo. Primeiro, irmão, conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Eu sou muito insistente nisso, porque enquanto o pastor Carlos Augusto diz que enquanto, eu acho que não foi ele que falou isso, mas eu ouvi dele, enquanto houver alguém para ser enganado, vai haver alguém para enganar. Isso em qualquer área da vida. Acerca da palavra de Deus, então, misericórdia. Então é importante que você saiba o assunto principal das Escrituras Sagradas, para que assim você possa então conduzir todos os demais assuntos de forma saudável, de forma tranquila, e que você também não possa cair nesses ensinos equivocados da palavra de Deus, né? Não da palavra de Deus, mas que proferem da palavra de Deus por falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores. E uma segunda coisa, ouça pregações fiéis da palavra de Deus. Ouça pregações fiéis da palavra de Deus. Irmãos, hoje com a internet nós temos aí acesso, né? Você ouve essa mensagem aqui durante a sua semana, você ouve mais 30 mensagens. E sabe lá Deus de quem? Você não é proibido, eu não proíbo você de fazer isso. Eu só peço o seguinte, tome cuidado, né? Passe um pente fino naquilo que você ouve, naquilo que estão ensinando por aí afora. Porque, irmãos, não é brincadeira, não é brincadeira. Hoje nós ouvimos aqui alguns relatos de irmãs falando, né, pessoas usando a palavra de Deus até mesmo para vender coisas de forma exorbitante, pessoas usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro no mundo da internet. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Então, ouça mensagens, sim, mas ouça mensagens fiéis das Escrituras Sagradas. Pesquise. Quem são? Ontem lá no jantar de casais, depois um irmão chegou para mim, pastor, quem que você acha aí que é o pregadorzão aí do nosso meio, o cara bom de se ouvir e tal? E eu indiquei alguns lá para eles. Então nós temos sim bons pastores, bons pregadores fiéis da palavra de Deus, que estão aí com a intenção de ensinar a verdadeira mensagem das Escrituras Sagradas, e não tão somente pregar alguma coisa que é desejo do seu próprio coração. Não, isso não deve ser aquilo que deve estar no coração de um pastor quando ele sobe a um púlpito para ensinar. O que deve estar é tão somente o desejo que a igreja aprenda, e mesmo que isso vá contra os seus achismos, as suas questões culturais próprias, como por exemplo a tatuagem vai contra a mim, até porque eu não acho que preto fica bem de tatuagem, nem dá para ver o negócio, né? Então não tem nem por que fazer. Mas, irmãos, não é uma questão pessoal que vai nortear o ensino das Escrituras Sagradas, e sim o próprio ensino de Jesus. Amém? Que você possa receber essa palavra como vinda do Senhor e pratique isso. Estude a Bíblia, compre materiais que vão te ajudar a estudar a palavra de Deus, e assim nós vamos crescendo na graça e também no conhecimento. Vamos ficar em pé e vamos orar.